bem com você? Muito prazer, eu sou a Tatá. Esse é o nosso Quem Ama Não Esquece, esse momento em que a gente para tudo para ouvir as histórias e aprender demais. Hoje não vai ser diferente, mas eu já vou te avisar que é uma história emocionante demais. Uma história que nos toca absurdamente e que mostra que o ser humano é capaz de coisas inacreditáveis. Inclusive servir o outro no momento de maior dor. Clariana, bem-vinda ao Quem Ama Não Esquece de hoje. Na Band FM, quem ama não esquece. Eu tinha só 18 anos quando eu conheci o Igor. Não demorou muito e a gente começou a namorar. E só 2 anos depois, nós descobrimos que seríamos pais. Apesar de não estar nos nossos planos ter um filho naquele momento, eu também não posso dizer que foi um pesadelo. Eu sempre quis ser mãe, principalmente de um menino. E aos 21 anos eu estava grávida de o nosso Valentim. Foi uma felicidade imensa para toda a nossa família e mesmo antes de nascer, ele já era um bebê muito amado por todos. A gravidez foi muito tranquila e no dia 12 de janeiro de 2020, ele nasceu lindo e saudável. Mas, pela data, você já sabe o que veio logo depois, né? A pandemia. Foi uma loucura. Principalmente pra gente, pais de primeira viagem. Mas nós seguramos as pontas e tudo deu certo. Um ano passou e o Valentim crescia como uma criança normal e feliz. Mas aconteceu uma coisa. No mês em que ele completava 1 aninho, algumas coisas começaram a ficar estranhas. Ele estava muito manhoso, não comia direito. Mas até aí eu achava que era algum dentinho nascendo e eu não me preocupei muito com isso. Naquela época eu estava organizando uma festinha bem simples, só para não passar em branco o primeiro aninho de vida dele, já que a pandemia estava mais controlada. Mas bem na semana da festinha, tudo começou. O Valentim apareceu com o olho amarelado. E nós levamos o nosso filho no hospital. Lá disseram que não era nada e que ele provavelmente só tinha colocado a mão suja no olhinho. Com o remédio que passaram, até deu uma melhorada. Mas logo em seguida, minha sogra percebeu que tinha um galo bem pequeno, perto do olhinho dele. Mas eu também achei que ele deveria ter batido em algum lugar. Dias antes da festinha, ele caiu da cama. E eu resolvi ir de novo no hospital. Ele fez alguns exames e foi liberado. No sábado, dia da festa dele, ele estava bem quietinho. Ele só dormia e nem conseguiu curtir a festa. Eu fiquei arrasada de ver o Valentim daquele jeito. E no dia seguinte, uma nova preocupação. Amor, olha isso, olha bem. Meu Deus, o que é isso? Parece que o olhinho dele tá saltando. Eu também achei. Parece que tá pra frente, não tá? Isso não é normal. O que a gente faz? Vai, vamos pro hospital. Eu quero encontrar um médico, mas será que tem um médico pra examinar isso aqui, meu Deus? Ah, a gente encontra. Vamos tentar. Vamos agora pro hospital, agora. A gente morava numa região muito pequena e era pandemia. Meu medo era não darem atenção ao meu filho e realmente, quando nós chegamos, o médico que estava lá disse que a gente precisava voltar no dia seguinte. Nós voltamos para casa. Mas no dia seguinte, aquele galo que a minha sogra tinha visto já estava maior. Para não perder tempo, a gente resolveu ir para uma cidade vizinha que era maior que a nossa e ali começou um monte de avaliação e de exames também. Toda hora era uma coisa, um exame diferente. E eu ficava cada vez mais apreensiva. Até que finalmente me chamaram. Me chamaram para falar que o olhinho do meu filho estava bem, mas que ele possivelmente tinha um problema neurológico.
Na mesma hora que eu escutei essa palavra, eu entrei em pânico. Neurológico. Neurológico não é bom. Neurológico nunca pode ser bom. A gente começou uma busca enorme de médicos e hospitais, mas a gente não imaginava que seria tão difícil. Era a pandemia e nenhum lugar queria fazer os exames que o Valentim precisava, porque até então eram só achismos de um médico. Não havia nada comprovado e nem razões concretas para que fizessem o exame, que era tão caro. Mas eu, claro, não desisti até encontrar uma pediatra maravilhosa que topou fazer o que a gente precisava. O dia do exame chegou e eu estava tão nervosa, meu Deus. Eu só chorava, de medo. Para piorar, era um exame muito demorado e isso ia me deixando ainda mais angustiada. Quando os resultados saíram, os médicos disseram que o Valentim, ele tinha coágulos de sangue na cabeça e que era preciso investigar. Eu confesso que eu mal consegui entender direito o que estavam me dizendo, porque eu já estava completamente apavorada. Daí para frente as coisas foram só piorando. Nós ficamos uma semana inteira esperando as burocracias do convênio para poder fazer os outros exames que pediram, e eu e o Igor nos revezávamos no hospital numa rotina muito exaustiva. Nosso filho teve que fazer ressonância, tomografia, e cada dia ia ficando pior. Ele estava mal, muito mal. Só chorava, só queria colo. E o olhinho dele, o olhinho parecia que alguma coisa estava empurrando o olho dele para fora. Um dia, quando eu tinha voltado para casa para fazer umas coisas, o Igor me ligou. Oi, Clariana. Oi, amor. Olha, saíram os resultados dos exames. Saíram? É. E aí, fala logo, Igor, o que deu? Então, o Valentim, ele tá com uma massa na cabeça. É isso. Deu nos exames, sabe? Na verdade, é um tumor. O nosso bebê tá com um neuroma nível 4. O que uma mãe faz quando ouve uma coisa assim? Que reação se pode ter? Me diz. Eu fiquei completamente em choque, paralisada. O meu bebê, que tinha acabado de completar 1 ano, com um tumor. O meu bebê. Não. Eu não podia acreditar, não podia ser verdade. Tinha que ter algum erro. É isso, tinha que ter algum erro, tinha que ter. Só podia ser isso, só podia ser essa a explicação de tudo. Olha, graças a Deus, naquele momento eu estava em casa com a minha família, porque eu me descontrolei completamente. Eles me acolheram, disseram coisas positivas, me pediram para ter esperança, falaram que a gente ia passar por isso. E aí eu fui me acalmando. No mesmo dia, encaminharam a gente para uma outra cidade. E no hospital eu perguntava 1000 vezes para o médico se eles tinham certeza de que era um tumor. Mas além de dizerem que tinham, eles ainda falavam com todas as letras que nós ficaríamos naquele hospital por muito tempo. Ali começou a nossa guerra. Ver o meu filho sofrer era horrível. Quanto mais exames ele fazia, pior ele ficava. Eu implorei tanto para começarem logo a quimioterapia, e quando começou, ele teve uma recuperação rápida e surpreendente. Com isso, a minha esperança ia aumentando. A gente ia sair daquele hospital, ele ia se curar. Meu filho ia ficar bem, eu tinha certeza disso. Os médicos também diziam que seria um tratamento longo, mas que tinha chance de cura sim. Aos poucos, as manchas da cabeça foram sumindo
e o olhinho já estava normal. O Valentim nem ficava mais choroso e nem triste. Nesse meio tempo, eu e o Igor resolvemos nos casar oficialmente por conta do plano de saúde. Mas depois de 5 meses, quando o Valentim repetiu os exames, nós soubemos que o tumor, infelizmente, já tinha se espalhado para outros lugares. A quimioterapia não estava funcionando mais. Ali, o meu mundo acabou. Como era possível isso? Tava dando tudo tão certo. Eu fiquei tão arrasada que eu pensei em nem fazer mais nada no meu casamento. Mas os próprios médicos incentivaram a gente a fazer e ainda levaram o Valentim. Foi um casamento bonito e hoje eu agradeço por ter tido meu filho naquele momento. Depois disso, nós começamos uma nova químio, mas sem sucesso. Foram diversos tipos de tratamento e eu sempre ouvia a mesma coisa. Não tá funcionando, não tá funcionando, não tá funcionando. Era horrível ouvir isso, era horrível, era tudo horrível. Um ambiente horrível, vendo várias crianças doentes no hospital. E muitas não aguentando. Mas apesar do sofrimento, eu nunca desisti de acreditar. Eu sempre acreditei na cura, Eu me recusava a ver a morte do meu filho, eu me recusava. No final do ano, a gente arrumou a caminha dele no hospital para o Natal. Estava tudo decorado, porque mesmo com tantas notícias ruins, a gente queria manter viva a nossa fé. Naquele dia, eu dei um banho nele. E quando ele estava assim no meu colo, ele deu um suspiro e dormiu. Minha irmã estava comigo na hora e ela começou a chamar por ele. Mas ele já não estava mais respirando. Eu comecei a gritar, a chamar pelo meu filho, mas era o fim. Era o fim, a doença tinha vencido a guerra, o meu filho. O meu Valentim tinha descansado. E ele tinha só 1 ano e 10 meses. Eu prefiro não falar muito sobre isso. O que eu posso dizer é que eu entrei numa depressão profunda. E eu precisei de muito remédio controlado para continuar vivendo. Eu fiquei muitos dias sem dormir. Eu sentia o meu coração cheio de raiva de Deus. Por que ele tinha feito isso comigo? O meu filho nunca fez mal a ninguém. Por que ele fez isso comigo? Por quê? Para ser bem sincera, eu achei que eu nunca mais ia conseguir ser feliz de novo. E para ser mais sincera ainda, eu admito, eu cheguei a pensar em acabar com tudo. Eu já me sentia morta de qualquer jeito, porque era tanta saudade, tanta dor. Eu não via mais nenhuma luz. Mas depois de 2 meses, eu encontrei essa luz. 2 meses depois de perder o Valentim. Só 2 meses depois, eu descobri que eu estava grávida. Como eu andava muito deprimida, eu não percebi os sintomas e aí eu demorei um pouco para descobrir. Foi um susto, sim, foi um baque, não foi uma gravidez nada fácil. Eu tive que cortar todos os remédios da depressão e isso acabou mexendo demais comigo. Por um lado, eu estava feliz por estar esperando mais um filho.
por outro, a dor da perda do Valentim era insuportável. Gerar uma vida em luto foi tão complicado para mim, mas ao mesmo tempo eu sabia que aquilo era um milagre. Com o tempo, nós descobrimos que estávamos à espera de uma menina, a Annalise. Ela nasceu 7 meses depois, no dia 11 de setembro. E quando eu olhei os olhinhos dela, eu senti pela primeira vez em muito tempo paz. Simplesmente paz. A Ana me salvou. Literalmente me salvou. Eu tenho certeza disso porque eu sei aqui dentro do meu coração que se não fosse ela eu não ia conseguir. Deus a colocou na minha vida para que eu não fosse embora. Hoje eu sei disso. A Ana é uma criança amada. Ela já tem 2 aninhos. E eu sempre falo para ela do irmão e eu explico que ele é um anjinho. A gente não queria que a morte do Valentim fosse em vão. Então, nós criamos um projeto social com o nome dele. Eu queria ter feito antes, mas as coisas foram muito intensas. Eu decidi que eu vou honrar o nome do meu filho. E no dia 12 de janeiro, dia do aniversário do Valentim, nasceu o projeto Valentim Valente, que tenta levar alegria para crianças em situação de vulnerabilidade, como hospitais e orfanatos. É dessa maneira que eu deixo a memória dele viva, e o amor que ainda sinto é a prova de que podemos mudar o mundo. Eu quero muito agradecer a toda a minha família, as pessoas que me acompanham nas redes sociais e ao Igor, que passou tudo isso comigo. A dor não passa, nunca vai passar. Mas o que eu posso fazer é sentir e seguir em frente. É você agora.